preparado? Vamos falar sobre um dos principais assuntos do momento? Copa do Mundo. 8h38. Esse é dos grandes assuntos, né, do momento. O Brasil descobriu quem é o seu adversário nas oitavas de final. Vai ser a Noruega, como era imaginado. A gente vai ter que enfrentar não só um gigante, mas quase todos ali, né? É uma seleção grande, mas o Haaland principalmente. O Robson Morelli vai trazer todos os detalhes de como foram esses jogos todos, porque não foi só a Noruega que avançou ontem para as oitavas de final, mas ontem acho que teve pouca novidade. O Morelli, muito bom dia, é sempre um prazer te ter aqui. Mas a gente teve a França avançando também, que é dessas grandes seleções dessa Copa especificamente, e também o México, que foi para cima do Equador sem piedade. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Não teve muita novidade. Quem ganhou estava meio que previsto que poderia ganhar. Eu fui ver de perto essa França. A França ganhou por 3-0 da Suécia. Poderia ter feito 10-0. Uma França diferente de tudo que a gente já viu nesta Copa do Mundo. Realmente a França está num degrau muito acima, viu, Natália? Muito acima da seleção brasileira, de outras seleções. Talvez quem mais se aproxime da seleção da França seja, de fato, a seleção da Argentina. Mas as demais seleções estão todas muito longe dessa França que joga bonito, que joga por música, que joga brincando. Parece que todos esses meninos que jogam na França jogavam futebol nas ruas de Paris. Parece que eles se encontravam e agora levaram toda essa categoria do futebol de rua, das ruas de Paris, para dentro de um campo. Então sobra espaço, sobra movimentação, é bonito de se ver, é divertido. Então, assim, é uma coisa diferente de tudo. Eu fui lá conferir, porque estava todo mundo falando sobre a França, e eu fui lá conferir. Eu tenho medo da França. A França ganhou de 3-0. A Noruega ganhou de 2-1 da Costa do Marfim, vai ser o adversário do Brasil. Acho que é um adversário de bom tamanho para a seleção brasileira neste momento da Copa do Mundo. E o México também passou. Então, o Canadá classificou, país anfitrião. México passou, país anfitrião. E hoje tem os Estados Unidos com a Bósnia, para ver se também o país anfitrião segue na competição, Natália. Então, são resultados esperados, mas agora começa a apertar. Vamos falar muito desse Brasil e Noruega. Exatamente. Eu queria começar contigo sobre isso, sobre o nosso próximo jogo, para saber de você se você acha que o Brasil, você já falou um pouco sobre a Noruega, essa seleção que tem o tamanho aí adequado para o Brasil enfrentar agora. E eu queria saber de você, Morelli, se você acredita que a gente pode chegar lá numa final com a França sendo competitivo com a França, aprendendo com cada jogo que a gente superar. A gente já viu isso acontecendo um pouco da primeira fase para cá, mas você acredita que a seleção brasileira está nesse caminho de realmente ir melhorando até conseguir chegar e pegar uma França lá na frente? Natália, não. Eu não acredito nisso. Sim. Eu acho que a seleção está muito longe da França. Eu acho que a seleção ainda é um time em formação. A seleção está melhorando, sim. A gente viu esse crescimento do futebol, da organização da seleção brasileira. Mas eu estou falando de outra coisa quando eu estou falando da França. O técnico da França, o Didier Deschamps, ele nem fica ali se descabelando à beira do gramado. Ele observa o jogo, ele senta, ele quase não passa a instrução para o jogador, para os jogadores, porque não precisa. Eles começam numa formação, na distribuição do sistema em campo, Olise, Mbappé, Dembélé, eles começam nessa posição, mas depois eles trocam todas as posições. Quem está na direita vai para a esquerda, quem está na esquerda vai para o meio, quem está no meio volta para trás, quem está na esquerda vai para a direita. É uma coisa de louco, você não consegue marcar esses caras. E a velocidade do Mbappé é uma coisa absurda, né? Uma coisa absurda. Então, assim, não. A resposta, objetivamente, para você é não. O Brasil não tem condições de enfrentar a França futebol contra futebol. Agora, futebol pega suas peças.
Futebol tem um imponderável dentro de campo o tempo todo. Então, é claro que o Brasil tem chance de ganhar da França. Claro que tem. O futebol permite isso. Sim. Futebol, aliás, é o único esporte, Natália, que permite que o pequeno ganhe do grande. Não que o Brasil seja pequeno, mas hoje o futebol da França é muito maior do que o futebol brasileiro. Então, não, penso que não, penso que não. Penso que o Brasil vai ter que dar esses passinhos de cada vez e a gente tem que pensar no nosso próximo passinho, Sim, que é a perfeito. Noruega, Natália. Exatamente. Ontem eu já vi nas redes sociais um montão de vídeo do Haaland sendo marcado ou marcando o Gabriel Magalhães. Isso é das coisas que mais tem feito sucesso nas redes sociais de ontem para hoje, ô Morelli, aqui no Brasil. Não sei se chega aí também para vocês esse tipo de comentário de comparação, que eles já são velhos conhecidos ali nas marcações. É isso, é difícil de marcar o Haaland porque ele é gigantesco e porque ele é muito rápido, muito jovem, inclusive divertido, parece que leva tudo muito mais numa boa. E a Noruega não tem só o Haaland, né, o Morelli? O Odegaard é um bom jogador, é quem organiza no meio de campo. O que nós vimos nessas imagens, Natália, não era futebol, né? Era qualquer coisa menos futebol, né? Podia ser briga, podia ser UFC, quase boxe, né? Não era futebol, mas é assim que eles jogam, é assim que eles se enfrentam. O Gabriel com o Haaland. São dois grandes jogadores e grandes também no tamanho. É Arsenal contra City, o Gabriel Magalhães no Arsenal e o Haaland no City. E eles se peitaram, e eles rasgaram camisa um do outro, e eles se agarraram, e eles se rolaram no chão. É assim que a gente viu essa briga, e é assim que deve ser essa marcação na próxima partida. O Haaland é um grandão, né, um grandalhão, é um fazedor de gols, e o Odegaard é o cara que organiza o meio de campo. O que eles têm que a gente não tem? E exatamente em cima desses dois jogadores. Eles têm um camisa 9, que é o Haaland, e tem um camisa 10, que é o Odegaard. Então, eles têm um 9 e eles têm um 10. O Brasil não tem um 9 e o Brasil não tem um 10. O Brasil tem outros jogadores importantes, mas o Brasil não tem um 9 e 10, que são dois jogadores sempre importantes numa seleção brasileira. Essa briga a gente vai ver. Certamente o Gabriel Magalhães já tá sendo orientado e já está pensando em como ele vai marcar o Haaland. O Haaland tem 5 gols nessa Copa do Mundo, Ele é um fazedor de gols, ele fica ali na área, às vezes ele fica meio quietinho, mas quando a bola vem para ele, ele decide. Em um toque, em 2 toques, ele decide. E ele está muito alegre. A última vez que a Noruega disputou uma Copa do Mundo, em 1998, Natália, Caramba. ele não era nem nascido. Ele não era nem nascido. Ele nasceu em Leeds, ele poderia jogar na seleção inglesa. O pai dele jogava no Leeds quando ele nasceu, mas ele optou em jogar pelos Vikings da Noruega. E ele está muito à vontade, ele está se divertindo nessa Copa. Ele faz aquela remada com a torcida, ele se veste, ele põe aquele capacete Viking. Então ele está muito tranquilão, está muito à vontade. E a Noruega é um time assim, responsabilidade zero, né? Faz 28 anos que ela não joga uma Copa do Mundo. É claro que eles querem ganhar, é claro que eles querem ir mais longe na Copa, mas assim, a responsabilidade é toda do Brasil de passar nessas oitavas de final, Natália. E o torcedor brasileiro que está lotando os estádios lá nos Estados Unidos, que é o país em que a gente jogou até agora e vai seguir dessa forma, e a gente é muito barulhento, mas os Vikings noruegueses são tanto quanto, hein? O Morelli, ontem assistindo ao jogo, dá para ouvir o tempo inteiro a torcida norueguesa indo junto com os jogadores, colocando os jogadores lá na frente, né? É uma torcida organizada em Copa do Mundo. A gente não vê muito torcida organizada em Copa do Mundo, mas eles têm uma torcida organizada. Então, eles fazem a remada, eles fazem os gritos, os cânticos, eles ficam todos juntos, claro, numa parte do estádio. Geralmente, atrás do gol da esquerda, a gente vai voltar para o MetLife em New Jersey, onde essa partida vai acontecer. Geralmente é do lado esquerdo do campo. Então, eles ficam todos ali e tem comando, viu, Natália? Eu estive lá no meio dos Vikings na última partida deles. Tem comando, então tem um megafone, tem os gritos de guerra. Foi ensaiadinho, viu? Não foi uma coisa assim muito natural, não. Foi ensaiadinho, Sim, mas exato. é bonito de ver.
e para mim já é a movimentação de torcida mais bonita desta Copa do Mundo. Muito interessante, né? Esse tipo de coisa modifica o time ou acrescenta ao time, né? Dá força ao time. Mas é isso, os brasileiros também são bastante barulhentos e a gente vai estar lá apoiando a seleção brasileira que joga contra a Noruega no domingo às 5 horas da tarde, nos Estados Unidos, como o Morelli falou pra gente agora. Agora, Morelli, a gente já falou dos jogos de ontem, hoje tem jogo importante também, como você disse, Estados Unidos agora brigando para se manter, como os outros países sede conseguiram se manter. O Canadá era o que a gente mais tinha dúvida, né, se avançaria, mas tem avançado, tá aí já, foi a primeira a se classificar lá no domingo passado, primeira a jogar 16 avos contra a África do Sul. E aí hoje tem Estados Unidos e Bósnia às 9 da noite, mas também tem às 5 da tarde Bélgica e Senegal e à 1 da tarde o primeiro jogo do dia, que é Inglaterra e República do Congo, né, Morelli? É isso, essas são 3 rodadas, né, 6 partidas por dia, depois vai diminuindo um pouquinho. Ô, Natália, são 2 europeus, né? Inglaterra e Bélgica. Então, são 2 europeus tentando se classificar, tentando chegar às oitavas de final. E o anfitrião, Estados Unidos. Tem 2 coisas legais aqui para a gente ver. A Inglaterra pode ser adversário do Brasil se passar pela Noruega. Então, a Inglaterra está no caminho do Brasil, então temos que ficar muito de olho nesse time inglês, no Harry Kane, por exemplo, que é o fazedor de gols também. A Bélgica, a Bélgica já eliminou o Brasil, hein, Natália? Ai, a Bélgica, olha só, em 2022, aliás, os europeus sempre deixaram o Brasil para trás nas Copas recentes. Em 2022 foi a Croácia, em 2018 foi a Bélgica, em 2014 a Alemanha, em 2010 a Holanda, em 2010 na África do Sul a Holanda, e em 2006 a França. Então, os europeus sempre mandaram o Brasil mais cedo para casa. O Brasil é melhor do que a Noruega e o Brasil tem totais condições de passar pela Noruega. Então, são Inglaterra e Bélgica, 2 europeus tentando se classificar. Eu penso que são favoritos diante de Congo e Senegal, respectivamente. E os Estados Unidos contra a Bósnia. Estados Unidos também é muito, muito afim, né? A gente está em dia 1º de julho, e dia 4 tem a independência dos Estados Unidos, né? O país faz uma festa danada, para tudo. Então, se os Estados Unidos se classificarem nesta partida, a festa começa já após o jogo e vai até o dia 4. É verdade. E aí os americanos acordam de vez para a Copa do Mundo. Ô, Morelli, para a gente encerrar, eu esqueci de te perguntar, mas a gente vai seguir sem o Rafinha, a gente não tem Paquetá, né? O Ancelotti vai ter que fazer aí todas essas manobras, mas a gente imagina que ele já tem tudo ali na cabeça dele. E eu também queria te perguntar de onde você está falando com a gente hoje. Hoje é um cenário um pouquinho diferente. Eu estou numa esquina aqui porque eu tava, não ia dar tempo de chegar no parque, não ia dar tempo de chegar no teto, então eu ajeitei esse canto aqui. É na Rua York com a 86, eu acho. Rua York, a avenida, né? York com a 86. Chiquérrimo, eu não faço a menor ideia de onde seja, mas essa é... Não, eu tô brincando, esse é o endereço. Olha só, Natália, não tem Paquetá machucado, talvez não tenha mais para o restante da Copa, pelo adiantado da hora. Faltam 19 dias para a Copa do Mundo e ainda tem a necessidade de o Brasil avançar, classificar. O Rafinha deu uma melhorada. O Rafinha apareceu já correndo levemente com tênis no gramado, mas também está fora dessa partida. E aí, o Ancelotti... Hoje é folga, viu, Natália? Hoje é folga total. Aí está o Rafinha. Hoje é folga total, eles estão com as famílias e eles só se representam no final do dia hoje para o treino de amanhã. O Rafinha também está fora, o Paquetá está fora. E aí o Ancelotti vai ter que ver quem que ele coloca nesse meio de campo. O Danilo Santos, do Botafogo, seria o substituto mais natural. Meio de campo, canhoto como o Paquetá, poderia mudar menos a situação do time brasileiro. Mas tem Endrick, tem Neymar, tem o Fabinho, então tem jogadores para ele escolher. Ele vai começar a pensar nisso. Já começou, na verdade, né? O treinador não é bobo, não. Já começou para definir isso até sábado, que é a entrevista dele, e domingo o jogo. Perfeito. Robson Morelli,
nosso correspondente lá nos Estados Unidos, trazendo todos os detalhes sobre não só a seleção brasileira, mas as outras também. Valeu, viu, Morelli? Valeu, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Morelli que volta daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, no Corneta Metrópolis, que é o nosso programa de Copa do Mundo, de segunda a segunda, até às 11 da manhã, tá certo?